para a gente continuar falando daqui a pouco sobre a pesquisa Quest, mas é que agora chega notícia urgente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu nessa quarta-feira ao pedido da Procuradoria-Geral da República, assim como você acompanha aí, e determinou a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, após ela anunciar que deixou o Brasil. A manifestação da PGR, enviada ao Supremo ontem, nessa terça-feira, solicitava ainda a inclusão do nome da parlamentar na lista de difusão vermelha da Interpol. Ou seja, ela passa a ser considerada foragida. Zambelli está condenada pelo STF a 10 anos de prisão e a perda do mandato. Deputada federal, devido ao envolvimento da parlamentar na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. E nessa terça-feira, a parlamentar informou que já estava fora do Brasil há alguns dias. Ela disse o seguinte, abre aspas, eu queria anunciar que estou fora do Brasil. Já faz alguns dias. A princípio, buscando um tratamento médico. E é um tratamento que eu já fazia aqui, se referindo aos Estados Unidos, dando ali uma pista de que ela está ainda nos Estados Unidos. Disse também que vai pedir o afastamento do cargo, fecha aspas. Ela deu essa entrevista ao canal Auriverde, no YouTube, ainda na manhã de ontem. A manifestação da PGR pela prisão da deputada pede ainda a suspensão do passaporte de Carla Zambelli, com imediata comunicação aos países e o sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores, visando assegurar a reparação do dano até o limite imposto pela condenação. Apesar de informar nesta terça-feira que pedirá o afastamento do cargo, Zambelli ainda aparece no site da Câmara dos Deputados como parlamentar em exercício. Antes de continuar falando sobre essa jornada da Carla Zambelli saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, e também lembrando que ela reforçou que, embora esteja nos Estados Unidos, ela quer chegar à Itália. Não sabemos se ela vai conseguir agora com essa nova decisão, porque você vê aí a decisão do ministro Alexandre de Moraes passando. Claro, tem um juridiquês, é difícil a linguagem, mas ali é exatamente a linguagem. Os meninos da produção abriram aqui também para eu te mostrar. Aqui, decisão. Trata-se de ação penal em face de Carla Zambelli Salgado de Oliveira e Walter Delgatti Neto. Antes de continuar falando sobre isso, é importante te lembrar quem é o Walter Delgatti Neto, Ele ficou conhecido como o hacker de Araraquara. Você deve se recordar agora que eu falei dessa expressão. Ele teria ajudado a Carla Zambelli nessa invasão do CNJ. Ele foi condenado no mesmo dia que ela, há 20 dias, dia 17 de maio, e tem uma condenação muito parecida. E agora veio, portanto, o pedido de prisão dele também. Queria que vocês subissem um pouquinho, pessoal, aqui na decisão, porque tem exatamente aqui, a parte da... Desculpa, descer. Para a gente conseguir mostrar aqui, na sessão virtual realizada entre 9 de maio e 16 de maio, a primeira turma desta Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e julgou integralmente procedente a ação penal para condenar a ré Carla Zambelli Salgado de Oliveira à pena final a ser cumprida inicialmente. Pode passar, pessoal, por favor? Pode passar. Certo. Daqui a pouquinho a gente vai ter esse restante aqui. Porque é justamente essa continuação da condenação da Carla Zambelli e do Walter Delgatti Neto, que aparece aqui, justamente a continuação, aqui, em cima. Boa. Em regime fechado de 10 anos de reclusão e 200 dias de multa. Enfim, aqui segue a condenação da Carla Zambelli e aqui embaixo a condenação do outro réu, o Walter Delgatti Neto. A pena final a ser cumprida inicialmente em regime fechado de 8 anos e 3 meses de reclusão. E aí segue toda a condenação dos dois. Então é isso, a gente tem o pedido de prisão da Carla Zambelli. Te recordo, a deputada afirmou ontem que estava fora do Brasil. Ela que teve em algum momento ali o passaporte apreendido, foi devolvido, então a situação era legal, a saída dela era legal. Mas o que acontece agora é justamente o contrário. Agora ela não está mais legal, Ela teve o pedido de prisão preventiva emitido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ontem a gente tinha essa discussão, mas como ela saiu e tal. Mas era isso, ela tinha o passaporte. Mas
Na análise da situação em que ela mostrava que estava saindo do país, foi para os Estados Unidos, querendo ir para a Europa, para um país em que é muito mais complexa a deportação, né? Que é a Itália, ela tem o passaporte italiano, ela tem nacionalidade italiana, mas que poderia parecer um projeto de fuga dessas condenações. E, portanto, o pedido de prisão preventiva poderia acontecer. Aconteceu ontem, a PGR apresentou ao Supremo e agora o Supremo Tribunal Federal seguiu, né? É isso que você vê na tela, portanto, notícia urgente. O STF, Moraes atende a PGR e determina a prisão preventiva de Carla Zambelli.